temos aqui uma outra pergunta. Primeiro, uma dica da Denise Souza, de Belo Horizonte, que ela está falando para a gente entender essa questão de cocriação no plano maior, para ler o livro da veneranda Filhos do Grande Rei, psicografado pelo Chico. Tem um caso lá contado pelo Cipião, que está lá no livro. Então fica a dica aí para quem quiser dar uma lida, fica a dica da Denise Souza, realmente esse livro é maravilhoso, da veneranda. Bom, temos a pergunta aqui do Mário Ramírez, de Bauru, São Paulo. E ele pergunta o seguinte, que a gente falou no Gênesis, que a manipulação dos elementos estão associados à evolução moral. Então, como explicar aqueles espíritos que têm um autoconhecimento e que operam nas regiões inferiores da Terra, nos umbrais, nas cavernas? Alguns assim com poderes magnéticos, com poderes muito grandes, como ressalta Hermínio Miranda no livro Diálogo com as Sombras e como ressalta o próprio André Luiz no livro Libertação. Olha, Mário, nós falamos disso numa das aulas do Gênesis. Dizemos que esses espíritos têm sim um grande intelecto, têm um grande poder de manipulação dos elementos, do magnetismo, dos fluidos, mas o poder deles é limitado ao grau de adiantamento moral. Então, embora para um encarnado eles sejam muito poderosos, para os espíritos superiores não tem nada de muito poderoso. A atuação deles é natural. E não raro, e aí vale a pena, Mário, dar uma lida no livro Libertação, do André Luiz. Esses espíritos são instrumentos da justiça divina para que a lei de causa e efeito seja cumprida. Então, esse suposto poder que eles têm, essa imensa capacidade de atuar, de afetar a vida, não tem nada acontecendo sem a permissão e sem o absoluto controle da providência divina. Pelo contrário. A qualquer momento, os espíritos superiores podem fazer cessar a atuação deles. Se eles estão atuando, é porque está sendo permitido. E aí nós vamos perceber uma coisa. O respeito de Clarencio quando vai falar com Gregório no livro Libertação. O Clarencio não desafia o poder dele. Por quê? Porque o Clarencio sabe que se o Gregório está atuando, que a providência divina está permitindo. Se a providência divina não permitisse, ele não estaria atuando. Então, da perspectiva do Clarencio, ele pensa assim, por que eu vou impedir ou vou julgar se a providência divina está permitindo? Quem sou eu para interferir? Não é? Então, eles têm um poder que para o encarnado parece muito, porque nós estamos muito embotados. É aquela história em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, a gente olha para esses espíritos e acha que eles são poderosíssimos. Poderosos em relação aos encarnados, mas com relação aos espíritos superiores não tem poder nenhum. E o nível de manipulação deles é restrito e adequado ao avanço moral. E isso é uma lei absoluta do universo e da vida. Você só adquire poder de manipulação dos fluidos à medida que se adianta moralmente. Por quê? Porque é uma questão de frequência. Se você não está vibrando numa frequência superior, você não consegue atuar. Então, se você vibra numa frequência inferior, você nem percebe fluidos que são superiores. É assim que funciona, não é?